Bom dia, alunos e alunas do primeiro ano, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas e à sequência da apostila. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar na hora da atividade ou no grupo do WhatsApp da sala. Hoje nós teremos o capítulo 5, onde nós temos o trabalho nas diferentes sociedades. Então a gente vai tentar conceitizar, dar a ideia do conceito sobre o que é o trabalho e como que ele muda de acordo com o pensamento ou de acordo com a evolução das sociedades, né? Então a gente tem que nem sempre a concepção de trabalho ela vai ser igual. Para isso, a gente vai utilizar a apostila e o resuminho que a gente tem utilizado. O capítulo ele inicia questionando ou trazendo a ideia de o que nós estamos vivendo hoje na ideia de relações de trabalho, né? Nós temos um desenvolvimento cada vez maior da tecnologia, um desenvolvimento cada vez maior da economia, mas nós estamos tendo uma degradação das relações de trabalho na questão de direitos, nas questões de como que o trabalhador está cada vez mais ficando à deriva, né? Então, você tem um desenvolvimento cada vez maior das forças produtivas, mas o trabalhador ele acaba sofrendo essas consequências. Você tem trabalhos que são cada vez mais prejudicados por conta da ideia do que é um trabalho informal, do que é um trabalho sem qualificação, e isso vai fazendo com que essas pessoas que vivem ou que dependem desse trabalho sofram esse tipo de ações, né? Sofram essas consequências dessa mudança econômica e tecnológica. Então, a gente tem uma relação hoje que a tecnologia ela está altamente desenvolvida, mas nós temos uma relação de trabalho também que ela vai sofrer as consequências desse processo. Nem todas as relações de trabalho, nem todos os trabalhadores vão ter as mesmas garantias e os mesmos direitos, por conta dessas condições de diferentes ações dentro desse processo. A gente tem a ideia que ele começa lentamente, ele vai tentar mostrar para vocês as diferentes fases, as diferentes interpretações dentro da sociedade antiga e medieval e qual que é a diferença para a sociedade capitalista, né? Então a gente vai tentar definir aí o que é o trabalho, a ideia de como que o trabalho era visto para gregos, romanos e para a sociedade medieval e o que muda a partir da sociedade capitalista. Então, nós temos que pegar... cadê o resuminho? Aqui. Nós vamos pegar o seguinte. Ele vai dizer que, na sociedade capitalista, nós temos a ideia de que o trabalho ele é sinônimo de liberdade. Tá? Isso só existe, isso só vai ter... Ele só vai ter essa concepção dentro da sociedade capitalista. Em nenhuma outra sociedade antes da sociedade capitalista ocidental, o trabalho foi visto como algo libertador, foi visto como algo digno. Tá? E a sociedade capitalista ela vai, de certa forma, criminalizar aquela pessoa que não trabalha. A ideia do que é do vagabundo, a ideia daquela pessoa que vive na malandragem, da vadiagem, aquela pessoa que vive do ócio, né? Então, por exemplo, para você ser alguma pessoa hoje nessa sociedade, você tem que praticar o trabalho. E isso é colocado para a gente desde sempre, que você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E isso é uma condição dignificante. Então, essa noção, ela só existe dentro dessa sociedade. Em Roma, no Império Romano, na República Romana, o trabalho ele era atribuído aos escravos, algumas pessoas livres, pobres que precisavam desse trabalho. E a origem da palavra trabalho, ela vem do latim tripariare, que significa o quê? Tortura, ou torturar. Então, você tinha o quê? Que os patrícios, né, que eram o topo da pirâmide do Império Romano, da população romana, eles não trabalhavam, né? Então, o trabalho era atribuído a pessoas inferiores, ou a plebe, juntamente com os escravos. Então, qual que é a ideia? O trabalho ele vai ter essa noção de tortura dentro da sociedade romana, assim como na grega, né? Que eles vão ter pessoas, vão ter divisões entre as pessoas que praticam o trabalho, o labor, praticam a atividade criativa de esculpir, que é poiesis,
e as pessoas que praticam a praxis, que é a ação política. Ou seja, o cidadão ateniense, o cidadão grego, né, de certa forma, o cidadão dessas cidades-estados, eles não trabalham também. Eles vivem, eles dependem exclusivamente do quê? Do escravismo. Então, o que ocorre? Você tem que o trabalho, ele sempre vai ser visto como o quê? Uma forma de punição ou uma forma de tortura para as pessoas que não estejam nesse topo ou não compõem essa sociedade. E na Idade Média, dentro daquele processo, dentro daquela ideia de estamentos, clero, nobreza e servos, qual que é a condição? O servo ele tem que trabalhar, ele não é um escravo, mas ele está condicionado por uma questão de nascimento, onde tem aquela pirâmide, clero, nobreza e servos, e o servo ele tem que é ele que trabalha, é ele que sustenta. Então, o clero ora, o nobre luta e o servo trabalha. Então, a gente tem que, nessas sociedades, a antiga e a medieval, o trabalho é atribuído a essa noção do quê? De tortura. Somente depois com a Revolução Industrial e com o desenvolvimento do capitalismo é que a gente vai ter essa noção de que o trabalho ele é algo libertador, né? Tem que tomar cuidado também que nem sempre isso vai ser colocado como uma condição real. Se a gente lembrar, essa frase que o trabalho liberta está escrita em Auschwitz, né, no campo de concentração dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos essa ideia de que também a gente tem que tomar esse pequeno cuidado quando a gente fala dessa condição. Para a gente entender esse processo, tá, a gente vai pegar Marx, e ele, onde ele vai trabalhar a ideia do que? Da divisão social do trabalho. O primeiro vai ser ele, depois a gente vai pegar outros pensadores, mas o que nós temos aqui então em mente, tá? Voltamos aqui à nossa tela aqui. Tendências do mundo do trabalho, Marx e a divisão social do trabalho. Ele vai começar a dizer o seguinte, que em diferentes momentos da sociedade humana, você tem a organização do trabalho de diferentes formas. E aqui a apostila ele vai pegar o exemplo nosso da colonização. Ele vai dizer o seguinte, que antes da chegada dos colonizadores portugueses, as tribos indígenas que habitavam o Brasil, eles estavam organizados numa relação de trabalho, numa divisão social do trabalho, como o Marx vai chamar depois de modo de produção primitivo. O que é isso? O trabalho estava organizado de acordo com a idade e sexo. Então, homens adultos têm uma função, mulheres adultas têm uma função, idosos têm uma função, jovens têm uma função. Então, o que nós temos? A ideia de que você não tem um trabalho organizado na lógica de uma produção industrial, mas você tem um trabalho organizado de acordo com o quê? Com a organização cultural e a organização dessa tribo de acordo com o quê? Com a idade e o sexo das pessoas que compõem isso, né? Então, o que ocorre? Essas tribos elas estão ainda numa forma comunitária, não tem propriedade privada, não tem nenhum tipo de organização de propriedade, então todo mundo ali trabalha de acordo com o quê? Com a ideia de que essa tribo vai produzir para que as pessoas que vivem nessa tribo serem sustentadas. Porém, não tem relação de troca, não tem nenhum tipo de mercado constituído. Ela pode fazer troca com outra tribo? Pode, mas ela não chega a ser uma sociedade capitalista. Então, por isso que ela é uma sociedade primitiva, tá? Após isso, virando aqui a página para a gente dar sequência, ele vai dizer que esse processo ele vai desencadear, né, depois no caso do Brasil, na ideia de que essas tribos elas vão ser incorporadas no processo de escravidão, juntamente com os africanos que vão ser capturados e trazidos e escravizados para o Brasil pelos portugueses. E isso vai fazer com que haja uma separação do trabalho dentro do Brasil, né? Ele não analisa o caso do Brasil, mas só para vocês entenderem, é a ideia do que da teoria dele sendo aplicada na interpretação. Então, o que ocorre? A ideia de que você vai ter um processo, quando você institui a escravidão no Brasil, da ideia do quê? De que você vai separar o trabalho braçal e o trabalho mental. O que é isso? O colonizador, o português, o branco,
ele vai ficar o quê? Na administração. Ele vai ficar na ideia do quê? De que ele administra e ele controla. A população escravizada, africanos e indígenas, vão ser o quê? Vão fazer o trabalho braçal. Né? Então, você tem aí que todo o processo de colonização brasileira, ele, salvo raras exceções de alguns processos de trabalhos livres na área de comércio e pequenas atividades rurais, você tem a maior parte dos trabalhos dos grandes ciclos econômicos, eles são realizados por escravos. Né? E esse processo, ele está ocorrendo dentro do século XVI, XVII, XVIII e XIX, e você tem já na Europa um surgimento de um pré-capitalismo, de um surgimento de uma nova forma econômica. Então, o que vai acontecer? Quando você tem o desenvolvimento da Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, a gente tem que lembrar lá das aulas sobre sociologia clássica, que o Marx diz o seguinte: na sociedade industrial, na sociedade capitalista, existem dois grupos de classes antagônicas, ou existem duas classes antagônicas, a burguesia e o proletário. A burguesia vai deter o meio de produção e o proletário vai o quê? Vai vender sua força de trabalho para a burguesia. Caso vocês não lembrem, tem aqui no lado da apostila de vocês, da página 208, se não estiver enganado, 210, desculpe. Ela é a definição dos dois termos, né? Então, o que ocorre? Eu vou ter a burguesia e proletário. A ideia da burguesia, ela vai controlar os meios de produção, que seriam as máquinas, seria a matéria-prima, seria o capital para realizar esse tipo de atividade. E o proletário, a única coisa que ele tem que fazer ele é a força de trabalho, que é a sua capacidade produtiva. E o que ele recebe em troca? Ele recebe, aqui no caso, o salário. Né? Então, a ideia do quê? De que a compra da força de trabalho da burguesia, do proletário, é a ideia do quê? Do salário. Né? Então, a ideia do quê? De você estar recebendo uma quantia, você está recebendo um valor pela sua mão de obra. Vamos lá. E ele trabalha também a ideia do quê? De que a especialização do trabalho para o Marx, lembre-se disso, tá? Significa que a pessoa, o trabalhador, ele perde a capacidade produtiva. O que significa isso? Se nos outros modos de produção, artesanal, manufatura, outras fontes, outras relações de trabalho são instituídas, significa que o trabalhador ele tem que criar mercadoria, ele tem que comprar matéria-prima, ele vai forjar a mercadoria do jeito que ele quer. Na relação industrial, o que acontece? Ele faz uma parte só do trabalho, ele tem uma divisão, você não faz toda a mercadoria. E se você faz todo o processo do trabalho, ou se você faz uma parte só do trabalho, o que aconteceu com você? Você se tornou um especialista, então você só aperta o parafuso daquela parte da mercadoria. Você não sabe fazer as outras partes. Então, o que o Marx diz? Que essa especialização traz o não saber. Significa que o trabalhador ele vai perder conhecimento nesse processo. Tá? Outro pensador do século XIX também que a gente já trabalhou, que vai trabalhar essa ideia de trabalho, é o Émile Durkheim. Tá? Então, a ideia de como que o Durkheim ele vai pensar. O Durkheim ele vai ter dois termos para vocês guardarem, tá? Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ele vai dizer o seguinte, que as relações de trabalho eles causam uma relação de solidariedade entre a sociedade. Desculpa aí, que às vezes trava mesmo. A ideia, então, o que é uma solidariedade mecânica? Tá? Ela vai ser uma solidariedade comum às sociedades tribais com consciências coletivas e valores tradicionais. Exemplo, as tribos nativas indígenas do Brasil. Então, o que ocorre? Eu trabalho porque estou dentro dessa organização ela está em relação de tradição, de que o trabalho ele é dividido por sexo e idade, e isso vai fazer com que a coesão social, aquela ideia de eu pertencer a essa tribo, seja algo que
me inclui nela. Então, o que acontece? Eu realizando o trabalho, eu estou atribuindo valor de coesão social e isso faz com que as pessoas elas não criem perspectivas sobre mudança, né? Então, ela é uma sociedade mecânica. Ela é o quê? Ela já está organizada, ela não muda. Então, é algo mecânico. Você já tem um trabalho atribuído, você já tem uma relação de tradição e de coesão social dentro dela, você se identifica com aquilo, gerando uma ideia de participação e de coesão, e isso vai fazer com que essas sociedades tradicionais, essas sociedades que vivem de acordo com essa tradição, sobrevivam e possam organizar o seu trabalho. Diferente da orgânica. A solidariedade orgânica, ela só surge na questão da Revolução Industrial e na sociedade industrial. Por quê? Porque ela é uma relação de dependência, de interdependência entre os indivíduos. Ela é complexa, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Os indivíduos, eles dependem e independem um do outro, tá? Então, qual que é a ideia? Eu sou independente numa condição individual, mas eu dependo dos outros indivíduos da minha sociedade para produzir, tá? Então, qual que é a ideia? O Durkheim, diferente do Marx, ele vai dizer o seguinte, que a especialização é algo positivo, é algo que faz com que essa sociedade sobreviva. Então, o indivíduo, quanto mais especializado na sua relação de trabalho, ele vai ter uma dependência, ele vai causar uma dependência maior entre os outros indivíduos, mas também ele vai proporcionar uma mudança dentro dessa sociedade. Então, são visões diferentes, a do Durkheim e a do Marx. A ideia do Durkheim é que o trabalho, que essa relação de trabalho vai criar uma relação de pertencimento e não de conflito nas sociedades. Coesão social significa a ideia de que da adaptação de que o indivíduo tem sobre uma sociedade e anomia aquele indivíduo que não se encaixa. A partir da Revolução Industrial, mas principalmente a partir do século XX, nós vamos ter formas e organização de trabalho definido ou criado para tentar racionalizar cada vez mais a atividade industrial. Então, eu vou começar a pensar de forma científica o trabalho. Como que eu posso melhorar essa relação? Como que eu posso criar uma maior produtividade? E os dois modelos clássicos de administração e racionalização do trabalho é o Fordismo e o Taylorismo. A ideia do Taylor é a ideia de que eu posso ou eu vou criar uma relação científica, tá? Lembre-se, Taylorismo, a ideia do quê? Organização científica do trabalho. O que é isso? Eu vou criar formas, eu vou criar um método para que o trabalho do meu funcionário seja totalmente eficiente. O Taylor, o que ele fez? Ele começou a cronometrar, como posso dizer, cronometrar as ações dos seus funcionários, né? Então, o que ele analisava? Por que tal pessoa consegue realizar tal atividade em tantos segundos e a outra demora mais? Por que tal atividade, quando realizada por uma pessoa, demora tantos minutos e outra pessoa demora tanto? Então, ele vai começar a perceber o seguinte, se uma pessoa consegue fazer num tempo menor, a outra também tem que ser capaz de fazer isso. Então, ele vai começar a organizar isso e ele vai começar a estimular a ideia do que das ações individuais. Então, ele chega num determinado momento para um dos seus funcionários e diz o seguinte, você quer ganhar mais? O cara fala, claro, só que você vai ter que fazer justamente o que eu mandar. Então, o Taylor ele vai fazer uma experiência com um funcionário que carregava, acho que barras de, não sei se era madeira ou era se algum tipo de metal dentro da empresa dele, e ele vai começar a andar atrás desse funcionário dizendo o seguinte, você tem que fazer assim, você tem que carregar isso, isso não sei o quê. O que acontece? Quando ele finaliza o experimento dele, esse funcionário produziu muito mais do que ele produzia, e ele vai ganhar cerca de 20%, 25% a mais do salário. Então, o que acontece? O Taylor vai começar a estimular o seguinte, ó, se você fizer o que eu faço, se você fizer o que eu falo, você vai ganhar mais, você vai produzir mais, e isso vai fazer com que você tenha um rendimento maior. E a ideia de que esses funcionários
não teriam tempos ociosos, né? Então, a ideia dele, o que, que é? É criar uma disciplina de trabalho para não deixar os funcionários indisciplinados ou ociosos. A ideia dele é fazer com que haja um aumento da produtividade e a acumulação do capital. Então, veja, se a pessoa trabalhou muito mais do que ela trabalhava antes, daquilo que ele, seguindo o que ele falava, e ele ganhou um salário maior, então o que acontece? Se o salário dele aumentou 20%, 25%, significa que a produção dele aumentou muito mais. Então, o que aconteceu nessa relação? Aquele tempo ocioso de uma atividade para outra foi eliminado, o funcionário trabalhou muito mais, o seu rendimento aumentou. Então, o que ele vai dizer? Tá vendo? A minha teoria significa, ou vai dizer para vocês o seguinte: se vocês querem ganhar mais, vocês têm que produzir mais. Então, isso vai racionalizar o processo de produção. Outro pensador, não chega a ser bem um pensador, mas um empresário que vai instituir o sistema, ou vai complementar esse pensamento do Taylor, é o Henry Ford, dono da Ford, a montadora de carros, né? Ele vai dizer o seguinte, que para produzir, eu tenho que produzir em massa. Tá? Então, ele vai instituir o sistema de produção em massa, que é a esteira de produção. O que, que é isso? O carro ia passando, cada funcionário ia montando uma parte do carro, e o carro saía pronto no final da linha de produção. Então, o que, que acontece? Ele diz o seguinte, que era necessário baratear o custo da produção para que todo mundo pudesse ter um carro Ford. Então, como que eu vou baratear esse processo? Dividindo o trabalho. Então, ele vai criar essa linha de produção em massa. Então, qual que é a ideia do Fordismo? Eu tenho um grande estoque, eu tenho uma grande condição uma grande disponibilidade de produto para que o produto saia barato e todo mundo possa comprar. Ele vai criar essa ideia da esteira de produção e ele vai atribuir o pensamento do Taylor dentro da sua fábrica, né? Que é a ideia do que é de cronometrar as ações do operário. No caso, quem vai fazer isso é a esteira, né? A esteira não espera a ação. Então, ela tem um tempo, ele tem aquele tempo da esteira. Se ele demorar, a esteira vai passar e ele vai perder essa produção, né? Isso vai vigorar. Caso vocês tenham curiosidade ou já assistiram o filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, aquele filme mostra perfeitamente isso, tá? Isso vai perdurar até 1973, até depois, assim, Segunda Guerra até a década de 70, o Fordismo e Taylorismo. Tá? O que vai acontecer? Conforme a evolução da tecnologia e a mudança no processo de produção, esse sistema ele vai entrar em colapso, né? Por conta dessa ideia de uma especialização de trabalho numa única função, ter sempre um estoque em massa, e isso vai gerar crises, isso vai gerar problemas quando isso desenvolve ao máximo. Em 1973, a gente tem uma mudança de perspectiva de trabalho, ocasionada depois da crise do petróleo. Tá? Então, isso já vinha sido implementado em algumas regiões, no caso do Japão, mas você tem que, a partir de 1973, a mudança de perspectiva de trabalho vai ser a ideia do quê? Do toyotismo, da Toyota. Os donos da Toyota, a montadora de carro, eles vão perceber o seguinte, que essa ideia do Ford de manter um estoque muito grande, ele acaba barateando o preço do carro, e isso vai causar também uma ideia de que se eu tenho muito estoque, esse carro vai ser tudo igual, não vai criar uma demanda de mercado tão grande. Então, e eu tenho trabalhadores especializados, mas que só fazem um tipo de função. A ideia do toyotismo é a ideia de flexibilização do trabalho e baixar o estoque. É a ideia de um supermercado. A ideia do quê? De que como que eu vou ter, dentro do processo industrial, uma ideia de que o meu funcionário ele não pode fazer somente uma função. Eu tenho que saber fazer várias. Ele tem que saber fazer várias atividades, ele tem que controlar vários setores, ele tem que saber várias outras atividades do que ele está aqui para fazer. Ele não está aqui para fazer uma função, ele está aqui para fazer várias. Então, flexibilização do trabalho. Você não pode mais entrar numa empresa e falar que você só faz um serviço. Não.
Hoje é totalmente inconcebível isso, você tem várias funções. E aí, a ideia do Toyota é a ideia do baixo estoque, ou aquela ideia on demand. Então, o que, que é isso? O que, que os japoneses pensaram, o que os donos da Toyota pensaram? A pessoa vai comprar um carro, às vezes ela quer montar o carro, ela quer escolher a cor, ela quer escolher o tipo de os acessórios que vêm, certo? Então, qual que é a ideia dele? Eu vou ter um estoque baixo, que se a pessoa que realmente não quiser esperar, ela já vai ter o carro pronto. Mas se a pessoa puder esperar um mês, eu monto o carro do jeito que ela quer. Então, qual que é a ideia deles? Eu fazer com que haja um baixo estoque, mas que a pessoa, o cliente, o consumidor, se sinta privilegiado na ideia de que eu posso montar aquilo que ele deseja. Então, isso vai mudar. E para isso, eu não posso ter um funcionário fixo, especializado. Eu tenho que ter um funcionário que sabe fazer várias coisas. Tá? E essa ideia de que do on demand do just in time é a ideia do que? De que eu posso escolher, de que eu posso ter a qualquer momento aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. E isso vai remodelar as estruturas da economia. Nesse processo, principalmente a partir da década de 90, com o fim da União Soviética, com a ideia da hegemonia do sistema capitalista e a implementação dos modelos neoliberais, a gente vem assistindo uma diminuição cada vez maior das garantias de trabalho. Né? O que antes era um estado de bem-estar social está virando agora um estado cada vez mais relacionado ao neoliberalismo. E essas ideias de direitos sociais de trabalho, de garantias que os trabalhadores, as pessoas tinham garantidas pelo Estado, elas vêm diminuindo. A gente tem um estudo de 2008 de um sociólogo inglês, o Guy Standing, que ele vai trazer a ideia do precariado. O que seria o precariado? Tá? Essa ideia é bem interessante. O precariado seria aquele trabalhador que está à margem desse sistema, ele é informal, né? Ele pode ser uma parcela desses trabalhadores informais. Ele pode ser aquele trabalhador que está contratado, mas ele não tem nenhum tipo de garantia de vínculo de trabalho, nenhum tipo de garantia com direitos sociais, ele não tem nenhum tipo de garantia social dentro desse trabalho. Ele analisa o caso da Europa, tá? No estudo dele, ele fala que geralmente esses trabalhadores são imigrantes, de certa forma ilegais, que realizam trabalhos mais pesados, mas que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Então, o que é o precariado? Seria essa margem de trabalhadores que não têm garantias ou que não têm direitos dentro dessa sociedade, mas que são essenciais. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico hoje são os entregadores de comida, tipo iFood, Uber Eats. Então, o que eles fazem? Eles têm um contrato de trabalho, mas eles não têm garantia nenhuma. Outro exemplo, quando você tem, geralmente, as grandes empresas de telemarketing, entendeu? Você contrata várias pessoas, porém, os salários são baixos, sem nenhum tipo de garantia, e aquelas pessoas trabalham cerca de 10, 12 horas por dia para garantir a sua sobrevivência. Então, você tem o quê? Uma gama de trabalhadores que se sujeitam, por conta da condição de pobreza e miséria, a ter essa relação de trabalho, que é a ideia do precariado do Guy Standing. Tá? Então, nós temos agora a finalização, né, desse capítulo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, vocês podem tirar as dúvidas de vocês em qualquer momento. Cadê? E isso, depois eu posto a atividade para vocês. Abraço, até mais. Cadê?